Grande abraço para você que tá ligado na Gol. O assunto é o Campeonato Carioca 2025, com a 10ª e penúltima rodada do estadual praticamente encerrada na fase classificatória. É isso, é reta final para a definição dos 4 semifinalistas do Cariocão nessa temporada. Você vai deixando o seu like, se inscreva aí no nosso canal e, claro, vai comentando, vai participando aqui com a gente para saber tudo que rolou nessa 10ª rodada, que é a penúltima da fase classificatória. E aí depois 4 vão avançar para a semifinal, 4 vão para aquela Taça Rio, torneio de consolação, e um time vai ser rebaixado. Na verdade, já foi o Bangu. Moça Bonita recebeu Madureira, levou 3-0 e não tem qualquer chance de escapar da segunda divisão do estadual. O Bangu está rebaixado, portanto, para disputar a Série A2, e ele disputa nesse ano mesmo, né? Em 2025, logo depois do fim do estadual. Então o Bangu está rebaixado depois de 17 anos. A última vez que tinha sido rebaixado foi em 2008 e agora cai de novo em 2025. Portanto, 17 anos depois, o Bangu vai estar de volta à segunda divisão. Madureira fez 3-0, vitória, aliás, muito importante. O tricolor suburbano entrou dentro do G4. É o Madureira na disputa por uma das vagas. Aliás, vai terminar essa 10ª rodada dentro do G4 mesmo e vai brigar na última para estar na semifinal do estadual e, claro, garantir uma vaga na Série D do Campeonato Brasileiro, só que aí do ano seguinte, só em 2026. No Elci Rezende, Boa Vista e Botafogo empataram por 1-1. O Zé Vitor, um dos artilheiros do estadual, fez o gol e o Botafogo empatou com o Kaique. Boa Vista ainda fora, o Boa Vista e o Botafogo fora do G8, aliás, do G4, né? E o Boa Vista chegou ao seu 8º empate em 10 rodadas. É impressionante. No Maracanã, o Flamengo passeou, jogou muito melhor do que o Vasco da Gama, dominou e venceu por 2-0. O Flamengo líder do Campeonato Carioca e muito perto aí de ganhar a Taça Guanabara, só precisa de uma vitória na última rodada para assegurar o seu título, que é quase um título simbólico, né? Mas vale taça, é a Taça Guanabara, a tradicional Guanabara. E o Flamengo aí na liderança do estadual, mas tem o Volta Redonda na companhia, porque venceu nesse domingo por 3-1, também tem 20 pontos. Voltaço, excelente campanha, tem 6 vitórias, 2 empates e 2 derrotas. O Voltaço tá aí com a mesma pontuação do Flamengo e vai disputar esse título da Taça Guanabara. Só Volta Redonda e Flamengo podem conquistar esse título ainda na última rodada, na 11ª e última rodada do estadual na fase classificatória. No Maracanã, também nessa tarde de domingo, o Fluminense fez 2-0 em cima do Nova Iguaçu. Quase conseguiu entrar no G4, ficou faltando um gol para ultrapassar o Vasco, mas venceu, fez um jogo até bom, talvez o seu melhor jogo aí no estadual até aqui, batendo o Nova Iguaçu por 2-0, e ainda temos mais um jogo entre Portuguesa e Maricá. Tá aí a classificação na tela. Bom destacar, Portuguesa e Maricá esse jogo. Se o Maricá vence a Portuguesa, o jogo é nesse domingo, o Maricá vai chegar a 15 pontos e vai entrar no G4 também, provavelmente para ser 4º colocado. Mas para isso precisa vencer. Liderança do Flamengo, 20 pontos. Só Flamengo e Volta Redonda na luta pelo título da Taça Guanabara. Flamengo e Volta Redonda, a diferença deles no saldo. O Flamengo tem saldo 15, Volta Redonda tem saldo 3. Isso indica que uma vitória simples do Flamengo já garante para ele, na última rodada, o título, no caso da Taça Guanabara, né, que é a fase classificatória, o título simbólico para o Flamengo ganhar. Aliás, seria o bi, o Flamengo ganhou ano passado também e depois acabou ganhando o estadual. Terceiro, Madureira, 15 pontos, vitória fundamental contra o Bangu, chegou aos 15 pontos e fez um saldo também. Tinha saldo 1, agora tem saldo 4. Foi bem importante ganhar por uma boa margem de vantagem, né? Inclusive pode até se garantir no 3º lugar, mesmo que o Maricá vença, exatamente por esse saldo construído. O 4º colocado é o Vasco da Gama, 14 pontos, se livrou por um gol. Se o Fluminense tivesse vencido o Nova Iguaçu por 3-0, o Vasco teria saído do G4, teria caído para 5º e ficaria numa situação mais difícil. Com essa situação de momento, se o Vasco vencer na última rodada, muito provavelmente vai estar classificado. Então você tem aí o Vasco fechando o G4 com 14 pontos, tem 3 vitórias, assim como o Fluminense, saldo 3, assim como o Flu, mas tem 2 gols a mais, 12 contra 10, por isso o Vasco é o 4º colocado. Quinto vem o Flu, 14 pontos, vai ter que ganhar na última rodada, secar ou Madureira ou Vasco da Gama, para o Flu poder conseguir aí a sua classificação. Lembrando que o Flu pega o Bangu, um jogo bem viável para ele vencer por um bom número de gols, então o Flu tem uma boa chance aí de classificação na última rodada. 6º lugar o Botafogo, tem 13 pontos com 4 vitórias, por isso entre as equipes que tem 13 ele é o primeirão. 6º lugar, Botafogo só empatou com Boa Vista, não faz um bom campeonato estadual, mas é bom dizer que dos grandes é o único que não usou os principais jogadores. O Botafogo está desde o início do campeonato usando ali um 3º time, a gente pode dizer assim, nem os reservas entram em campo, a menos nos clássicos, né? 7º lugar o Sampaio Corrêa, tem 13 pontos.
tem menos vitórias, né, do que o Botafogo, uma a menos. Oitavo lugar o Nova Iguaçu, 13 pontos, tem menos saldo do que o Sampaio. Nesse momento, Fluminense, Botafogo, Sampaio e Nova Iguaçu fariam os jogos da Taça Rio, né, que é aquele torneio de consolação, que tem aí logo depois do fim da fase classificatória, que para o Sampaio e para o Nova Iguaçu valeria muito, porque valeria vaga em Série D do Campeonato Brasileiro. No nono lugar o Maricá tem 12 pontos, mas o Maricá ainda joga com a Portuguesa, é no Luso Brasileiro, fora de casa o jogo. Mas se o Maricá vence, é ele quem vai para o G4, assume a posição do Vasco da Gama e tira o Vasco do G4. Décimo lugar o Boa Vista com 11 pontos, tem 8 empates, impressionante em 10 rodadas. Vice-lanterna Portuguesa 7, e o Bangu, com 4 pontos, já está matematicamente rebaixado para a segunda divisão do Campeonato Carioca. Vamos aos principais artilheiros do estadual. Pablo Verratti, o argentino do Vasco da Gama, tem 5 gols. Ao lado dele, Zé Vitor, do Boa Vista, também 5. Chegou na marca de 5 também, nesse domingo, Germán Cano, do Fluminense. E com 4 gols, o Wallace Ian, jogador do Flamengo. Esse foi o resumo do Campeonato Carioca 2025 na reta final da fase classificatória. Já é a penúltima rodada no finzinho. Você deixa o seu like, se inscreva no nosso canal. É isso, turma. Um grande abraço.